eu vim falar um pouco sobre as contribuições da linguística textual para o ensino da língua portuguesa. Posso citar Antunes, escreveu seu livro em 2010, chamado Análise de Texto, Fundamentos e Práticas, onde ela fala que tudo que falamos e escrevemos em situações de comunicação são sempre textos. Há uma comparação também feita nesse livro de que os peixes, eles não viveriam fora d'água, porque todos os mecanismos dele foram feitos para viverem dentro d'água. E é a mesma coisa com os humanos, porque nós somos a única espécie que nos expressamos através da linguagem. Então, também, em hipótese alguma, nós viveríamos sem ela. Nós usamos elas para tudo. Sem ela, nem pensamentos nós teríamos. Nós pensamos usando a linguagem. E tá aí a importância de estudar os textos nas aulas de língua portuguesa, porque é muito importante a gente aprender todos os gêneros de texto, aprender a intertextualidade, aprender tudo pra gente ter uma base boa pra gente mais pra frente, como por exemplo na universidade, ou para escrever um artigo, para fazer um texto acadêmico, a gente saber o que a gente está escrevendo e ficar um texto bom, de acordo com o nosso nível. Então, agora que sabemos que a linguística textual é a ciência da estrutura e do funcionamento do texto, nós podemos falar um pouquinho mais sobre eles. Na linguística, a definição de texto é muito ampla e aberta ainda para uma definição mais precisa, mas a grosso modo nós podemos falar que o texto é uma expressão de uma atividade social. Então, tudo que falamos ou escrevemos em qualquer situação de comunicação pode ser considerado. O texto é uma manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais, e seu tamanho pode ser variável também. É uma produção verbal e não verbal, que se constitui com algum código, no intuito de comunicar algo a alguém, em determinado tempo e espaço. Sua definição ampla se deve ao fato de também abranger diversos formatos. Segundo o artigo retirado da revista da USP, do autor Leonor Lopes Fávero, cujo nome é Linguística Textual, Memória e Representação, fala sobre a linguística textual quando ela se iniciou no Brasil. E fala do primeiro trabalho, de autoria do professor Inácio Antônio. Tem também citações de profissionais formados na PUC do Rio Grande do Sul, falando um pouco sobre a linguística textual, a causa dos surtimentos, a conceituação do texto e principalmente da linguística textual no Brasil. Retirando um trecho de A Linguística Textual no Brasil, fala aqui no artigo que ela se inicia na década de 80, então dá pra gente perceber que ela não é muito antiga, né? Ela é uma ciência nova, no século passado, né? E o primeiro trabalho que se tem notícia é do professor doutor Ignácio Antônio Neis, da PUC-RS, que é a PUC do Rio Grande do Sul, que eu tinha falado mesmo, né? Intitulado por uma gramática textual, publicado na revista Letras de Hoje, revista do curso de pós-graduação em Linguística e Letras e do Centro de Estudo Português da PUC Rio Grande do Sul, em junho de 1981. Para finalizar agora, né, para falar um pouquinho mais sobre os textos, a gente pode ver no nosso dia a dia, né, como, por exemplo, os que mais são presentes. A gente tem as crônicas, que são relatos do dia a dia, que também foram bem estudados na sala de aula, as tirinhas também, que foram estudadas na sala de aula, e nós sabemos que tudo precisa ter coerência, precisa ser bem escrito, os tempos verbais têm que estar todos iguais, escrito, se começou em uma pessoa, tem que terminar na mesma pessoa. Então, assim, parece ser fácil, né, a gente falar, mas não, precisa de muito estudo e bastante atenção para se escrever um texto bom. Como, por exemplo, um texto de uma faculdade. A gente vai acumulando pontos, a gente tem um total de 1000 pontos, né, para passar no vestibular, e a gente vai perdendo pesos conforme a gente vai escrevendo errado, né? Então, é sempre muito bom a gente procurar escrever o melhor possível. Porque não adianta também, assim, na minha concepção, a gente estudar muito, passar no vestibular e depois esquecer, né? Principalmente na faculdade de letras, a gente vai aprender muito isso. Então, é isso.